pior momento que o Brasil vive é esse. Incerteza é pior do que uma certeza não muito boa. Depois da divulgação do resultado, a gente vai ter um país melhor porque vamos poder estruturar um plano para lidar com o candidato que vai assumir essa posição tão importante para o nosso país. A gente sabe que o ano que vem é um ano de grandes reformas, a fiscal e a tributária são fundamentais, esse presidente precisa lidar com o Congresso, então a gente espera que a população pense no problema primeiro antes de pensar no candidato, escolha o candidato que pode lidar com o Congresso, fazer as reformas, a previsão do investimento é maior, a gente continua no nosso franco processo de expansão. Somos muito guerreiros, somos brasileiros, a gente tem criatividade, a gente tem vontade. Falta a gente acreditar na gente, né? E não é só acreditar no governo, mas acreditar como nós, como consumidor, né, como eleitor, como a gente pode contribuir para esse Brasil. E acredito que se a gente fizer a nossa parte, colocar na roda o que a gente pensa e sair um pouquinho da cadeira, sabe, se movimentar, não só como pessoa, mas como cargos que nós ocupamos hoje. O que nós podemos fazer com as cadeiras que nós estamos sentados? Primeiro, eu não tenho dúvida que isso é um fenômeno que o Brasil já passou algumas vezes. Eu tenho certeza que, seja qual for o resultado das eleições, as coisas vão se acomodar rapidamente. Primeiro, o país tem um mercado interno gigantesco. É um país que se recupera de qualquer tombo de uma forma muito mais rápida do que a média dos países. Por quê? Porque tem um volume de consumidores que gostam de consumir. Para quem não sabe, 70% do PIB brasileiro é basicamente serviços e consumo. Isso é muito diferente da grande maioria dos mercados mundiais. Por exemplo, China não tem essa proporção. Não é um país que dependa de produção especificamente para sobreviver, porque nós temos um volume de movimentação interna muito grande e muito rápido. Então você não vê nenhum candidato, tirando uma ou duas exceções, você não vê nenhum candidato discutindo seriamente o que ele pensa da economia, o que ele vai fazer com a economia, como ele vai aumentar a quantidade de emprego, como ele vai melhorar a produção do país. Você não vê isso. Porque, como sempre, os políticos brasileiros vivem em outro planeta, vivem num mundo à parte, e eles ficam discutindo muito mais assuntos que são relevantes entre eles do que com o consumidor de verdade, ou com a população real na rua. Estou otimista, espero que a gente consiga sair com um bom resultado, mais maduro. Acho que até lá há muita incerteza sobre qual vai ser o nosso próximo presidente, mas eu espero que o Brasil sempre continue se desenvolvendo e cometa novos erros, mas não erros do passado. E dependendo da escolha, pode prejudicar muito as nossas relações. Então, acho que tem vários países no mundo que, dependendo da liderança que assumiu, deram uma guinada no país que a gente ainda não viu alguns deles se recuperarem. Independente de qualquer governo que viermos, temos certeza que o Brasil, por todos os recursos que tem, pela sua boa gente, pela sua capacidade de trabalho, vai andar para frente com pujança novamente. Pode ser que demore um pouco mais ou um pouco menos, mas certamente iremos para frente. A gente tem sempre um olhar otimista, né? Acho que o Brasil tem passado por um momento bastante crítico, né? Mas também, apesar dessa crise e dessa situação atual que a gente está, acho que a população também está se preparando melhor e está trazendo um olhar mais crítico para a sociedade, para o que se espera do país no futuro. A empresa caminha muito bem e segue investindo. Você fez uma pergunta que vale $1 milhão, mais de $1 milhão essa resposta. Eu acho que o Brasil é maior do que tudo isso. Ele não... É óbvio que tem candidatos muito melhores e piores em relação ao que é que tem. Não acho que tem nenhum candidato aí que vai fazer o Brasil mudar muito de patamar. Eu diria que o Brasil está ali no meio do caminho e ele vai continuar nisso. Ele vai continuar evoluindo. E aí eu espero que o que eu acho que a gente tem que fazer, muito mais do que candidato a presidente da República, que a gente tem que ter um congresso, porque no Brasil você não consegue fazer nada, dentro do regime que a gente está, não consegue fazer nada se não tiver um congresso eficiente, se não tiver um congresso preparado. Acho que a gente está começando a fazer algumas coisas nesse sentido. Na hora que você vê partidos como o Novo, como o Renova, a iniciativa do Eduardo Mufarrege, que é muito elogiável, que começa a ver candidatos com qualidade e financiar aqueles candidatos que vão trazer e vão agregar ao Congresso, que é onde realmente as coisas acontecem, onde a lei acontece, onde o destino do Brasil acaba sendo decidido pelo que passa dentro do Congresso. O pessimista é, na essência, um preguiçoso. O pessimista quer que, tudo dê errado, ele acha que vai dar errado mesmo, então ele não faz nada. Então por definição, eu sou otimista. O Brasil tem totais condições de ser o país do presente. Eu, como empresário, como homem, como brasileiro, estou cansado da história de
país do futuro. Agora o que eu quero de verdade é o país do presente e a gente vai chegar lá, eu tenho certeza. Vamos continuar investindo sim para o ano que vem. A gente tem um crescimento de investimento em torno de 35%. A marca vem crescendo em volume muito, né, assim, nos últimos anos. Então, o crescimento do investimento vem junto com o sucesso da marca e deve girar em torno de 35%. Acho que o Brasil não pode tolerar mais um ano de não é crise, mas crescendo menos do esperado, né? Eu acho que os avanços que a gente precisa fazer no país são urgentes. Eu acho que, independente do resultado das eleições, eu acho que o Brasil é mais do que o próprio governo, né, que está aí ditando as regras para a gente precisa avançar.